Queridos irmãos e irmãs, caros paroquianos, devotos e devotas de São Francisco, é com alegria que nos reunimos nesta noite, noite de graça, noite de bênção para todos nós, para a comunidade baixiense, que começa os festejos ao seu padroeiro, nosso querido São Francisco. Nossa festa esse ano tem como tema Francisco misericordioso como o Pai. É um tema inspirado no tema do Ano da Misericórdia, proclamado pelo Papa Francisco, o ano que estamos vivenciando. Francisco, como sabemos, foi um homem que tinha tudo para viver no conforto de sua casa, de seu palácio, mas renunciou a tudo isso para se solidarizar com os irmãos menos favorecidos, com os irmãos sofridos, com os irmãos necessitados. Desde jovem, saiu para a luta em defesa de todos aqueles que precisavam do auxílio de Francisco, do serviço que Francisco podia oferecer para que esses irmãos encontrassem dignidade diante de Deus. Então, ninguém pode abandonar a vida que Francisco abandonou do seio de sua família, se não for pela pura misericórdia de Deus, se não for pela graça que encontrou diante de Deus de reconhecer que sua vida no mundo não teria sentido se não fosse uma vida doada para a construção do reino de Deus, que ia se dar justamente no serviço aos irmãos. Isso foi fruto justamente da percepção que Francisco teve do testemunho de Jesus, inspirado em Jesus, que a ele se revelou por meio da palavra. Ele então tornou-se esse homem misericordioso, esse homem sensível à realidade do próximo. E assim, Francisco, que se sensibiliza com o irmão que necessita, sai pedindo a quem tinha para dar a quem não tinha. Então manifesta assim com esse seu gesto, o gesto de alguém que realmente compreendeu a dimensão do amor do Pai pelos seus filhos, de alguém que compreendeu o projeto de Deus, que é um projeto a ser realizado, concretizado no mundo, também a partir de todos e de cada um que olham para Deus e podem perceber nesse Deus a sensibilidade e o amor e o desejo que Ele tem de nos ver felizes, de ver o seu povo em comunhão com Ele, de ver o seu povo assistido espiritualmente, como também socialmente. Francisco procurou servir a partir, sobretudo, na dimensão espiritual, mas também na dimensão social, quando criou muitas obras para favorecer aos irmãos. Então, assim, Francisco manifesta a misericórdia de Deus pelos irmãos. Por isso que escolhemos esse tema em comunhão com o tema do Ano da Misericórdia. Francisco é misericordioso como o Pai. Deus, o Pai, é a fonte da misericórdia. Nele nós somos convidados a buscar sempre essa misericórdia. Ele é misericordioso para conosco e espera que todos e cada um de nós sejamos misericordiosos uns com os outros. Deus manifestou essa sua misericórdia justamente no seu Filho, Jesus, que veio ao mundo, interagiu conosco, se solidarizou conosco e deu sua vida no alto da cruz
para nos salvar. Aí é a máxima expressão do amor e da misericórdia de Deus. E Francisco, que viveu esse amor e essa misericórdia a Deus, também manifestado aos irmãos, então demonstra essa misericórdia. O que é que nos faz sermos misericordiosos? Sermos sensíveis ao irmão que sofre e que precisa de nós. A fé que está em nós e a vida de oração. A oração que é tão essencial na vida do cristão. Um cristão que não reza é um cristão pela metade, porque está propenso a certas realidades que não condiz com o projeto de Deus. Quem reza está fortalecido, quem reza está mais preparado espiritualmente diante de Deus para enfrentar as realidades e a batalha da vida, que é dura, né? Às vezes. Hoje mesmo, à tarde, recebi uma notícia de que uma tia minha, irmã da minha mãe, que ajudou a me criar, está com câncer já na fase quase terminal, né? Pegou todo mundo de surpresa. Então a gente vê que às vezes aparecem essas realidades duras na vida da gente, né? Como a gente tem experienciado também aqui na nossa cidade, em tantos irmãos, não só com a realidade como essa, mas como outras, né? Então, enfrentamos às vezes muitas realidades difíceis na vida. E se não for a oração que nos leva a Deus, que nos fortalece, tendemos a fraquejar. A oração, ela transforma a vida daquele que reza. Daquele que reza com alegria, daquele que reza com confiança, naquele a quem dirige a sua oração, que é o bom Deus. Jesus se retirava sempre para rezar. E aquilo admirava os discípulos, os apóstolos que estavam com ele na missão. Um deles chega a dizer num certo momento: como é que ele consegue passar tanto tempo em oração, né? Como é que ele consegue rezar tanto? Ele fazia isso também porque ele era um modelo para os discípulos, como é um modelo para os cristãos, para o seu povo em todos os tempos. E quando Jesus saía do seu momento de intimidade com o Pai pela oração, ele saía transfigurado, ele saía diferente. Uma pessoa que reza e que vive a comunhão profunda com Deus, é possível perceber a serenidade, a tranquilidade e a transformação apenas no jeito de ser daquela pessoa. Certamente, né, alguém já pôde experienciar essa realidade. E era assim que Jesus então ficava quando saía da oração. E aquilo encantou os seus discípulos, que se aproxima de Jesus para dizer: Senhor, ensina-nos a rezar. Assim também como João ensinou aos seus discípulos a rezarem. Também tinham percebido a transformação na vida dos discípulos de João, os discípulos de Jesus. E encantados pedem a Jesus. Talvez porque na vida de missão ao lado do Mestre, via como eram difíceis as realidades que tinha que enfrentar, que eram os obstáculos da missão. Sentiram que precisavam rezar, que precisavam estar fortalecidos para não fraquejar, mas para serem perseverantes nessa caminhada e no cumprimento dessa missão. E aí Jesus, que escuta isso dos seus discípulos, então apresenta um modelo de oração, o Pai Nosso. Lá nós somos convidados a santificar o nome de Deus pela oração. Quando rezamos e manifestamos essa oração na nossa vida, nós vamos estar santificando
o nome de Deus, vamos estar santificando também a nós. Lá, nesse modelo de oração, pede: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados daqueles que os cometeram contra nós. E aí nos faz lembrar que para rezar o Pai Nosso, é preciso termos a capacidade de perdoar, né? Porque dizemos ao Pai: ensina-nos a rezar, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados dos outros, né? É preciso termos a capacidade de perdoar. E aí, o reino de Deus então brotará para nós. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus então brotará para nós. Caros irmãos e irmãs, peçamos a intercessão do nosso querido São Francisco, para que ele, que tão bem soube viver a sua fé, inspirados nos ensinamentos de Jesus, ele que tão bem soube manifestar esse amor e essa misericórdia do Pai, porque era um homem também de oração, porque era exemplo e continua sendo ao longo do tempo para todos os povos, especialmente para aqueles que são seus devotos, para aqueles que estão na vida religiosa em diversas vertentes fundada por ele. Que também nós, povo de Deus a caminho, que é religioso, sacerdote ou leigo, encontremos em Deus, através da oração, a força, a coragem para perseverarmos na caminhada, para estarmos firmes diante dos obstáculos de cada dia. Peçamos ao Senhor a graça do dom da oração, que é uma ponte que nos liga a Deus, para que, fortalecidos pela oração, nós possamos transformar o nosso coração, a nossa vida, e com o nosso jeito de ser cristão, com o nosso jeito de ser, de pessoa, apresentar Jesus, assim como Francisco. E assim, essa oração transformando o nosso coração, nós testemunhando o Senhor, também sejamos exemplos, testemunhas, para que outros irmãos possam também se transformar, deixarem-se transformar pelo exemplo que somos chamados a dar, assim como o nosso querido São Francisco. Desejemos ser pessoas de oração. Peçamos ao Senhor que nos ensine a rezar, como os seus discípulos pediram que Ele ensinassem a eles fazerem uma oração eficaz, para que, de fato, eles pudessem estar fortalecidos para a luta do dia a dia. Cada um tem sua luta, cada um tem suas atividades, tem seus obstáculos, tem as dores, tem os sofrimentos, tem as alegrias. E Deus não nos abandona, sobretudo quando nós rezamos, quando nós confiamos na grandeza do amor e da misericórdia de Deus, que não cessa de se derramar sobre nós, especialmente quando nós nos colocamos diante dele como pessoas orantes, pessoas sedentas do amor, da graça de Deus. Com certeza, Ele nos fortalecerá e nos ajudará a, então, viver a nossa vida neste mundo, que deve ser vivida em função da vida eterna. E assim, rezemos também por essa festa que iniciamos hoje de São Francisco, para que, de fato, terminando no dia 15, ela possa deixar os frutos no nosso coração e na nossa vida. Não terminar a festa, mas continuar a festa acontecendo no nosso coração, porque soubemos rezar, porque soubemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá durante esta festa para alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, pela oração, pela Eucaristia, que somos convidados a então vivenciar e participar durante esses dias. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.